Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Soliaman, eu sou fisioterapeuta esportivo lá de São Paulo, do SET, e também sócio da SONAF. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês hoje das principais alterações que a gente vai ver nos atletas overhead, que está sendo discutido muito atualmente, então de toda essa abordagem que a gente precisa ter com esses atletas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no gesto esportivo, não pensar só no ombro, a gente tem que entender toda a cadeia de movimento, tudo que está acontecendo no esporte, as interações das articulações. Então, se eu vou avaliar um atleta de ombro, eu vou ter que avaliar o tornozelo dele, o joelho, o quadril, a coluna, a escápula, o ombro e todas as alterações que isso vão me acarretar. Então, toda essa importância da cadeia cinética de movimento. E depois eu vou avaliar especificamente o ombro. Então, vou avaliar, por exemplo, déficit de movimento, como a rotação medial do ombro, ou déficit de força muscular, como a força excêntrica dos rotadores laterais, ou um pobre controle escapular, uma fraqueza ou desativação do trapézio inferior, do serrátil anterior, músculos são importantes para a estabilização da escápula. Então, a gente tem que pensar tudo isso dentro de um contexto. E agora também o que se discute muito é quais os critérios que a gente tem para poder voltar esse atleta ao esporte. Então a gente sabe que a maioria das lesões possui uma boa taxa de retorno ao esporte, porém a gente vai ter 20 a 30% dos atletas que não conseguem retornar e tem recidiva das lesões. Então a gente tem que pensar o porquê que isso está acontecendo e tentar estabelecer melhores critérios para isso. Sendo assim, a gente pode pensar em 3 tópicos importantes para falar. O primeiro deles seria a gente avaliar o atleta como um todo, o estado de saúde dele em relação ao exame físico, ao histórico de lesões dele, as partes físicas, como o desempenho em testes físicos de ombro, força muscular, amplitude de movimento. Tendo esse screening total dele, a gente vai passar por uma segunda fase, que é avaliar o risco do esporte dele. Então, o risco que ele vai ter pelo esporte que ele pratica, se é um esporte de contato, sem contato, se ele usa proteção ou não, qual que é o nível competitivo que ele vai fazer esse esporte. Então, são outros fatores que vão determinar esses 2 passos para a gente avaliar o risco desse atleta no esporte. E posteriormente a gente vai avaliar um terceiro passo, que seria alguns fatores modificadores. Então, por exemplo, em que período da temporada que ele está, se ele está no início da temporada, no final, se existe uma pressão do atleta a retornar ao esporte ou não, e como que está toda essa relação psíquica em relação a isso. Então a gente, junto com uma equipe multidisciplinar, trabalhando para tentar retornar esse atleta de uma forma melhor e poder adequar os critérios que a gente vai utilizar para ter mais tranquilidade, mais confiança que o atleta consiga retornar numa fase boa para o esporte. Então conseguir, junto com a equipe, fazer uma transição do esporte de cadeia cinética, então eu treinar o gesto esportivo junto com o preparador físico, vai me dando um pouco mais de segurança e o atleta ficando um pouco mais seguro para que a gente consiga fazer esse gesto esportivo da melhor forma possível. Então acho que uma mensagem muito boa para vocês seria trabalhar de uma forma multidisciplinar para que a gente consiga entender esse atleta como um todo, entender toda essa cadeia de movimento e não só pensar no ombro, e pensar no ombro como alguns fatores de risco que vão estar dentro de um todo que esse atleta precisa para a gente conseguir retornar ele de uma forma boa. Gostaria de agradecer e até uma próxima oportunidade.